tentando, uma hora o time ia se encaixar e pode ser o caminho depois dessa vitória sobre o Bahia. Preto. 2 gols do Pedro. Aliás, o Pedro já abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, 2 do Arrascaeta, 2 do Pedro, 1 do Everton Ribeiro. Rodriguinho e Elber marcaram os gols do Bahia. Acabei de ler algumas mensagens no Twitter aqui de torcedor. Olha, o Everton Ribeiro não pode ir embora. Até prefiro que vá o Gabigol, mas que fique o Everton Ribeiro. Tem propostas de fora aí para tirar jogadores do Flamengo, ou Facincani? Tem gente querendo desmontar o time do Dome pela preocupação que eu vejo aqui no Twitter de alguns torcedores? Preto, ainda mais depois de um jogo desse, né? O Everton Ribeiro, muito bom jogador, sempre no radar de algumas equipes. A história é a seguinte: o Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos está com representantes no Rio de Janeiro para tentar tirá-lo do Flamengo. Houve uma investida há algumas semanas para tentar levá-lo por empréstimo, que é a notícia que hoje muita gente está dando como essa proposta que foi recusada. Na verdade, foi a primeira investida há algumas semanas, cerca de 4 milhões, 5 milhões de dólares, ou, aliás, de euros, né? Falaram dólares, mas os árabes estão trabalhando com euros. E aí era uma proposta por empréstimo aos moldes daquela que o Dudu foi para o Al Duhail, né? Primeira parte de cerca de 7 milhões, depois mais 7 e tal. Isso. Dudu foi por 7. O Everton, nessa que foi recusada, eram 5 milhões. Ponto. Só que agora a investida dos árabes é diferente. É tentar levá-lo em definitivo. Eles têm um orçamento de até 15 milhões de euros para gastar com o Everton Ribeiro. Óbvio que vão tentar barganhar por menos, é verdade. Mas eles têm esse orçamento. Tem representantes do clube aqui no Brasil, representantes do staff do próprio jogador. Já houve, na última segunda-feira, um almoço do Everton Ribeiro com esses representantes árabes, obviamente, para ouvir a proposta, o que eles têm a dizer. O Everton, claro, está com a cabeça dele totalmente ligada ao Flamengo nesse exato momento, mas o fato é que os caras estão aqui e marcaram uma outra reunião para os próximos dias. Então, vamos ficar no aguardo para saber qual que vai ser o trâmite dessa proposta, se vai ser uma proposta muito maior do que essa que foi por empréstimo, acredito eu que sim, se for uma proposta para levá-lo em definitivo, é uma proposta para pelo menos 2 dígitos, é um jogador, 2 dígitos, entenda, de 10 milhões para cima. O Everton Ribeiro recentemente foi pai, então isso pode ser um empecilho para ele deixar o Brasil, né? Nos últimos dias ele acabou sendo pai, então pode ser que nesse momento ele priorize a família aqui. Os caras sabem que o salário dele no Flamengo é alto e, portanto, a proposta para tirá-lo, obviamente, vai ser de uma medida muito maior daquilo que ele recebe. E vai depender agora do Flamengo saber se vende o jogador por algum valor que julgue ser interessante ou se permanece com o Everton Ribeiro por aqui, que inclusive renovou o contrato no final do ano passado. Então, a situação é essa. Os árabes estão no Brasil, estão no Rio de Janeiro para tentar tirá-lo do Flamengo. Claro que não vai ser fácil, né, Preto? Tomara que permaneça no Flamengo. Parece que a máquina volta a trabalhar bacana. O time foi mais azeitado hoje na vitória diante do Bahia em Salvador. Mas a propósito, ainda com você, Facincani, em caso de saída do Everton Ribeiro, quem são os jogadores que o Dome tem à disposição aí nesse banco para suprir essa ausência de um dos jogadores mais importantes do elenco hoje? Bom, ele pode trabalhar com 3 volantes, o que eu acho um pouco improvável. Talvez subir o Gerson para fazer uma função mais por dentro e ter o Thiago Maia com o Ilharão. Tem o Diego, que eu acho que é uma característica bem diferente, um outro ritmo de jogo. O Everton, inclusive, é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Porque aí, se ele trabalhar com 3 volantes, ele abre um jogador de beirada. Pode ser que o Arrascaeta jogue na beirada, como em alguns momentos fez no Cruzeiro. Acho pouco provável que mexa nessa posição. O Everton já joga um pouco mais aberto. Talvez ele possa, então, ter um time mais rápido. Tem Michael, tem Pedro Rocha, tem Vitinho. Aí uma outra característica, é um Flamengo mais agudo, mais rápido. Ou então, dizem por aí que tem um garoto sendo trabalhado nessa base do Flamengo, que já, inclusive, é importante em seleções de base do Brasil, na Sub-17, chamado Lázaro, que faz uma função parecida com essa do Everton. Então, quem sabe não seja uma porta de entrada para esse Lázaro despontar com o Flamengo. Mas vamos aguardar. Essa história tem muita água para rolar ainda, Preto.
É dos caras mais importantes, né, desse elenco do Flamengo. Não é um jogador fácil de ser substituído. Nem sei se tem nesse elenco do Flamengo um cara para substituir o Everton Ribeiro. É claro que se ele é o titular, ele é o principal, é óbvio que no banco de reservas não tem um cara do mesmo nível dele. Mas se você pegar, por exemplo, no ataque, Gabigol, que é um cara muito querido pelo torcedor, sai do time, entra o Pedro e mete 2 gols, né? Então parece que é um ótimo substituto. O Pedro tem lugar nesse time também. A saída do Everton Ribeiro, como já se manifestou aqui um torcedor que eu li no Twitter, e vou puxar mais mensagens que estão chegando no Twitter aqui, a preocupação é grande com uma eventual saída do Everton Ribeiro. Né? Christian está dizendo aqui, olha, Everton Ribeiro não vai sair do Mengo. Ele quer ir para a seleção brasileira. Eu concordo que se for para o futebol árabe, no Flamengo ele tem mais chances de vestir a camisa da seleção brasileira. Mas o pessoal está mandando mensagens aqui, daqui a pouco eu vou ler mais, continue mandando sua mensagem aqui. Ô Rodrigo Bueno, outra coisa que eu estava reparando aqui, e a gente até colocou na tela aqui do Fox Sports, no debate final, o ataque do Flamengo vai se acertando. Falta corrigir a defesa. É claro que todo mundo quer um time extremamente equilibrado. Mas depois que se acerta o ataque, eu diria assim, eu estou pouco ligando para a defesa. Meteu 5, toma 3, não tem problema nenhum, né, Rodrigo? Você vê, o Flamengo fez 5 gols no Bahia, fora de casa. Perdeu várias chances, poderia ter sido um placar maior. Ele não teve nem Gabigol, nem Bruno Henrique. Na esteira do que disse o Eugênio, e eu tenho falado muito, você pode anotar aí, pega a caneta e anota aí, Preto. O G4 deste Campeonato Brasileiro no final, anota aí. G4 até o G6 desse campeonato vai ser de time com rodízio. O Sampaoli faz rodízio, o Cudê faz rodízio, botou time reserva, todo mundo Pensei que você ia falar os vai times. jogar Palmeiras e Inter, e o Inter tá jogando com time reserva. O Renato Gaúcho faz rodízio. Nos últimos anos, ele chega sempre no G4, belisca o 4º lugar, mesmo levando o Campeonato Brasileiro, muitas vezes, com time reserva, time alternativo. O ano passado, o Jesus ganhou com o pé nas costas, sem rodízio. É uma característica do Jesus. Não é todo europeu que é assim. Ele não roda o time. Ele foi lá e ganhou. Brasileiro com o pé nas costas, Libertadores, sem rodízio. Nessa vez, os principais times e os principais técnicos deste campeonato fazem rodízio. Talvez a exceção seja o Luxemburgo. E vamos ver, o Luxemburgo está empatando 0-0 com o time reserva do Inter. Né? Então, por isso que eu falei, anota aí, no final, o G4 ou o G6 vai ser de time que roda, ainda mais nesse campeonato diferenciado. Quais são os times, Rodrigo? Flamengo, o Domi faz rodízio, vai fazer, o Sampaoli vai fazer, o Cudê faz, o Renato Gaúcho faz. A chance desses 4 times serem os 4 primeiros colocados é enorme. Você pode botar aí, talvez, aí o Palmeiras, né? E o Palmeiras tem um elenco para rodar, tem jogadores ali que você pode se tirar esse e aquele ali, não vai mudar muito o preço do vinho. Então você vê, para que o Flamengo vai investir para ter o melhor elenco do Brasil? O São Paulo não entra nesse grupo, se ele não Rodrigo? roda, não usa esse elenco. Esse é um raciocínio. Numa sequência que vai ser de quarta e domingo até fevereiro, até o carnaval do ano que vem, vai ser jogo atrás de jogo. Então o Domi, mesmo com pouco tempo, ele já veio e já fez isso. Mas esse cara tá louco, esse espanhol é maluco.